Reforços, uma ferramenta extremamente importante e para a qual você precisa dedicar muita atenção, porque boa parte da estrutura do seu planejamento está relacionada aos reforços e o incremento do seu conhecimento ele depende muito da forma como você lida com esses reforços. Bom, aqui a nossa famosa tela de meta, você sabe que são 22 atividades, etc e tal. E aqui, um pouquinho escondido, mas nem tanto, nós temos os nossos reforços. Esse botãozinho vermelho aqui, ele vai surgir sempre que os reforços atingirem a quantidade de 7. Então, tá aqui com o reforço, 4 reforços pendentes, 5, beleza. Mas na hora que chegar em 7, vai vir esse botãozinho aqui para chamar a sua atenção. Clica aqui, pelo amor de Deus. E aqui a gente tem vários botões de informação. Muitos de vocês talvez nem tenham se atentado a isso, mas cliquem aqui e vejam que boa parte das suas dúvidas estarão respondidas aqui. A explicação a respeito dos reforços sugeridos, o fato de que você carrega os reforços pelas metas. Então, se você avança de meta e não cumpriu os reforços que foram sugeridos, eles serão levados para a próxima meta. Mas no momento em que você cumpre aquele reforço, ele se apropria àquela meta atual. O fato de você ignorar os reforços, que também é uma opção, mas não é tão recomendado. E sobre esse tal desempenho obtido nos reforços. Então a gente fala um pouquinho sobre isso aí, para que você entenda que não é necessário substituir, de fato, o desempenho na atividade que originou o reforço, tá? Aqui a nossa lista de reforços. Alguns de grau leve, médio. Aqui a gente tem uma explicação sobre os graus. Podem ter grau leve, médio ou intenso e variam conforme o seu desnível comparativo. Os reforços leves geralmente envolvem sugestões mais simples, ao passo que os intensos podem trazer sugestões mais detalhadas, né? E se for necessário, se tiver, tem muito reforço aqui, eu tô meio enrolado e tal, o prazo tá expirando, o que eu priorizo? Priorize o de maior grau. Beleza. Temos aqui esses reforços ordenados pelo quê? Eles estão ordenados prazo que você ainda tem, tempo que você ainda tem para cumpri-los. Perceba que cada um desses reforços, quando você clica nele, você vê exatamente o reforço, que é essa instrução aqui. É um reforço leve que instrui apenas que você refaça as questões erradas nesse caso, mas ele traz basicamente o teor da atividade que originou esse reforço, onde você não mandou tão bem assim e a gente está sugerindo que você reforce aí aquele assunto, beleza? Mas percebam que aqui o status pendente é do próprio reforço e se você for reportar algum erro aqui ou mandar algum feedback, você estará falando sobre as instruções de reforço, assim como ignorar ou finalizar. Você perceberá também que ao finalizar um reforço, você registra apenas o tempo, ainda que você seja instruído a refazer as questões erradas. Ali existe uma explicação porque não é interessante substituir o desempenho na atividade anterior, beleza? Mas de toda forma, vamos lá. Especialmente sobre essa coluna, essa última coluna à direita aqui, reflete quanto tempo você ainda tem para cumprir aquele reforço. Geralmente os reforços vão aparecer aqui para você com 30 dias para cumprimento, mas pode ser que eles apareçam com menos tempo. Geralmente quando isso acontece, é porque lá no passado, quando você resolveu aquela atividade, o seu desempenho estava acima ali nos desempenhos comparativos e depois caiu, né? Então, explicando aqui em detalhes para que vocês possam entender. Num pós-edital é muito comum que você tá ali bem na dianteira, rápido pra caramba, seus desempenhos podem até não ser os melhores e tal, mas você é um dos primeiros a colocar o desempenho. Então, quando você se compara ali, pode ser que você tá bem na fita, quem sabe. Mas o pessoal que vem ali atrás, forte, às vezes com um pouquinho de atraso, não é porque atrasado que não pode ter um desempenho melhor que o seu. E aí ele vai lá e insere o desempenho. E o seu desempenho comparativo, ele começa a sofrer um pouquinho e tal. Então passa algum tempo, pode ser que até numa meta posterior e tudo, o seu desempenho de repente fica bem abaixo ali nas métricas comparativas. E a gente, né, por essas métricas, a gente considera aí que, merece um reforcinho aqui, de grau leve, médio, intenso. Enfim, mas tem muito tempo que você fez aquela atividade. Se a gente considerar mais 30 dias, pode ficar muito distante, né? Então, a gente já traz o reforço para você com menos tempo, ou seja, com mais imediatismo. Aquele reforço, ele tem um grau prioritário no que diz respeito ao momento em que ele deve ser cumprido, tá? E não a intensidade de fato dele. Por isso que são essas duas coisas que tem que ser observadas aí. Quanto tempo você ainda tem para cumprir o reforço é muito importante. Então, aqui
Portanto, a gente tem alguns reforços aqui. Pô, tem um dia para cumprir esse reforço de direito administrativo, né? Se eu não cumprir, ele vai ficar com um tracinho aqui, eu ainda consigo ver ele nessa meta, mas já na próxima meta ele vai ter desaparecido, eu não consigo voltar nunca mais nesse reforço aqui. A minha chance é agora, basicamente. E aqui nesse de 29, amanhã ele vai estar com 28 e assim por diante. Uma coisa que é importante aqui, pessoal, é que ao cumprir um reforço, né, você vai a todo momento ter aquela vontade de tipo assim, pô, mas agora eu entendi o que foi meu erro, deixa eu ir lá mudar meu desempenho. Não. Isso não é o correto de se fazer. Esse é um processo de aprendizagem. Lá naquele momento a gente tirou uma foto do seu entendimento a respeito desses assuntos aqui naquele momento, assim por diante. Então vamos ver só um pouquinho a respeito das instruções aqui, ó. Temos outra instrução aqui média que instrui que você revise rapidamente a teoria referente ao assunto e refaça as questões erradas. Outra que sugere que você refaça as questões erradas e, além disso, veja os temas que errou, faça uma rápida revisão ou releitura e aproveite se precisa para avaliar se precisa incrementar o seu material de revisão aí com melhores informações. Aqui um reforço leve, geralmente indicando que você refaça as questões erradas, refaça as questões que você errou. A questão é a seguinte, pessoal, é sempre muito importante que ao refazer as questões e ao se envolver com os reforços, que isso seja de fato um processo bem consciente, né? Você esteja imerso naquilo ali, deixa eu entender o que aconteceu. Tô refazendo, mas tô entendendo qual foi o problema naquele momento e tal. Ou simplesmente, principalmente nas questões textuais, que o pessoal vai lá, pô, eu lembro que era alternativa C, então deixa eu marcar C aqui e bola pra frente. Não, cara, esse é o momento para você entender de fato. Putz, mas eu tô atrasado e aí tem os reforços e o que eu devo priorizar? Bom, se você tá ali com um monte de atividades extra e um monte de reforços, os reforços eles são prioritários em relação às atividades extra. Atividade extra é assim, pô, se tá tudo fluindo bem, velocidade de cruzeiro, beleza, faça as atividades extra. Então, aqui no caso da nossa aluna, nós temos aqui essa atividade extra aqui, pô, se eu tô atrasado, o tempo já tô me atropelando, eu até posso abrir aqui atividade extra, nada impede que eu dê uma conferida aqui e tal, posso até resolver, não tem problema. Mas assim, a instrução de fato é que você ignore aqui, talvez pretendo voltar nessa atividade, enfim, sobre ignorar atividades tem outro tutorial a respeito, mas você vai ignorar as atividades extras e, pô, vamos lá, cumprir pelo menos um reforço aqui. Esse processo de refazer as questões erradas, às vezes melhorei também meu material de revisão, gastei 1h e 20 minutos, beleza? E você vai ver que isso aqui acaba sendo apropriado na sua média de horas, nas horas estudadas, lá em todos os, digamos assim, as métricas referentes a tempo. A gente vai ter também um tutorial de gestão de tempo, isso vai ser apropriado lá adequadamente. Beleza? Basicamente isso. Espero que você tenha compreendido a importância desses reforços e que você os cumpra, os faça. Eu cansei de ver muita gente que, assim, o cara fala, mas meu desempenho não tá melhorando tanto e tudo mais. E daí manda um e-mail para a coordenação vai lá olhar e tal. Tá aqui com uma cacetada de reforços pendentes, não cumpriu nada, deixou de lado e tudo. Então os reforços, eles fazem parte do seu planejamento. É sempre interessante que você não deixe esses reforços acumularem, exceder ali aquela quantidade de 7 quando aparece já aquele alerta ali para você, beleza? E eu garanto, de verdade mesmo, que a sua experiência de estudos vai melhorar muito à medida que você dedica mais atenção àquilo ali. Claro, se você manda muito bem, você, pô, tá sempre bem acima e tudo mais, e o seu desempenho, mesmo quando as pessoas vão inserindo as notas, aquilo ali não muda, né? O mestre naquele conteúdo, pode ser que você sinta a necessidade de fazer um ajuste, dar uma revisada no seu material e tudo mais. Tudo bem, a sua sensação pessoal também faz parte da jogada. Então, nesses casos que você está sentindo isso aí, ainda que não exista um reforço sugerido, só acessar a sua tela de comparativos, veja aquela disciplina ali que tipo, pô, eu tô acima, mas nem tão acima. Então pode ser que naquelas ali você queira fazer alguma coisa mais à sua maneira. Tudo bem? Claro, quanto mais você for experiente, quanto mais experiente o aluno, mais clareza em relação a esse processo de reforços por conta própria ele vai ter. Mas se esse não é seu caso, pode ter certeza que esses reforços aqui vão te ajudar demais. Valeu!